Boa tarde, meus queridos, meus amigos, clientes da Hartz Tintas. É com grande prazer que estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast, né? E vai ter muitos aí pela frente. Então é uma novidade aí para os nossos clientes e nada mais, nada menos do que grandes profissionais de gabarito que vão estar conosco essa tarde aí e noite para falar um pouquinho sobre arquitetura e algumas coisas de obra do dia a dia. Então comigo, nada mais nada menos do que Renata Marques, né? E também Rafael Spindler. Que alegria ter vocês aí conosco. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite para a gente falar um pouco sobre arquitetura, né? Dani, a gente que agradece o convite. É um prazer, né? É um privilégio poder abrir essa roda de conversa. É muito sempre bacana bater papo com vocês e falar sobre arquitetura, falar sobre cor, falar sobre tendência, falar sobre essa nosso mercado bacana aí de construção que está indo muito bem. Então, obrigado. Muito obrigado. Nós só temos a agradecer, porque a Hartz sempre está presente nos nossos projetos, né, Rafa? Assim, como um fornecedor que realmente de excelência, que a gente tem o prazer de indicar com técnica, não simplesmente, porque pintura pode ser qualquer, né, loja que tu venha consumir. E eu acho que isso são itens que a gente zela muito e é uma grande honra de termos como parceiro conosco. Nossa, nós que agradecemos, né, pela parceria de tanto tempo, né? Queria aproveitar também para agradecer os nossos parceiros que estão nos patrocinando nesse primeiro podcast. Temos aqui a Tintas Killing e também a Montana, que trabalha com produtos conhecidos como Osmocolor, né? E também pincéis Atlas, e por isso o nome, Rolô Conversa. Como diz o logotipo, mostra o logotipo, o rolo, né, de pintura, não linkou ali, Rolô Conversa. Bom, pessoal, para começar, a gente gostaria de conhecer um pouco vocês, né? Como vocês trabalham, e depois a gente vai trocando ideias e mostrando alguma coisa que vocês já fizeram, né? Nesses anos aí de experiência. Querem falar um pouquinho, Renata, sobre quando te formou, como é que começou e como é que tu está trabalhando hoje? Bom, eu me formei foi em 2010, na Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo. Depois eu fiz uma especialização na Unicinos e atualmente eu estou fazendo uma especialização em arquitetura de luxo em São Paulo. Realmente, desde o primeiro momento que eu comecei a cursar arquitetura, realmente vi o quanto despertava a paixão pela profissão, né? Então, assim, foi algo que durante a escolha de ser arquiteto ou não ser, sempre tu tem uma dúvida, porque como é que é o mundo real? E foi algo que eu entrei de cabeça e me dedico com muito foco. Parece que nunca teve a dúvida, né? Não, parece que sempre foi arquiteto. Exatamente. Então, assim, que legal, que legal. Eu acho que dá para ver, assim, o tesão pela profissão, tanto comigo quanto pelo Rafa, né? Que a gente trabalha com cada projeto como sendo único. A gente se incorpora no lugar do cliente. E já tivemos a honra de termos a Hartz Tintas como cliente, né? Então, realmente, essa dedicação acho que faz com que isso seja traduzido em nossos projetos, né? Acho que a gente teve sorte, né? Eu sempre gostei de desenhar, desde pequeno. Lembro que eu fazia história em quadrinho quando estudava lá no 25 de julho. E aí tinha umas edições lá, eram as ratazanas. Não era o meu caso, tá? Tinha um monte de personagem. E sempre gostei de desenho. Nunca fui um baita desenhista. Eu sempre achei que eu desenhava mais do que realmente eu desenhava. Mas eu gostava muito, sempre gostei bastante de fazer. E quando eu fui fazer a escolha da universidade, assim, tipo, eu não sabia nem o que botar na opção 2. Porque era arquitetura, sempre foi a minha ideia. Por quê? Para seguir com essa ideia do desenho, né? Eu acho que trabalhar com esse momento do criativo, eu acho muito legal, sabe? É um momento que chega, às vezes, a ser tenso, assim, porque tu precisa resolver alguma coisa que não existe, né? E normalmente é um problema de um cliente que tu precisa resolver através da arquitetura. E isso vem muito através digamos assim, da tua criação. E aí tu busca a criação tanto nas coisas novas, como muito no que tu já passou, no que tu já viu, no teu passado. A vivência, a experiência, né? E aí escolhi fazer arquitetura e me formei em 1999, então já vão fazer 23 anos aí agora, né? Fizeram agora em janeiro. E é isso aí, cada dia mais feliz, porque, que nem a Renata falou, a gente tem sorte de trabalhar com a mesma coisa diferente
Cada todos os dias. projeto é único. Nossa. Acho que tanto eu quanto o Rafa trabalhamos muito a personalização, né? Isso. Nós não temos uma identidade única, diferente de muitos profissionais que têm isso e que eu acho admirável. Mas nós trabalhamos, cada cliente que chega, fala quais são os seus desejos, seus anseios, suas necessidades, e nós temos aquele, né, dever de tentar... Vocês literalmente nasceram arquitetos, então. Eu sempre gostei foi da parte criativa, já diferente do desenhar, mas sempre gostei muito da parte criativa e perfeccionista bastante, que às vezes é até um sofrimento para nós, arquitetos, né? Mas tu saber equalizar isso, achar o eixo, hoje é um grande desafio, né? Mas fazer o que gosta é fundamental. Ajuda, né? Ajuda porque fica Com tudo certeza. muito mais fácil. A gente acorda. Esses dias eu vi um colega nosso falando assim, dizendo que o pessoal, botando, voltou o carnaval, vai começar o ano. E ele comentou assim, pô, meu ano já dia 1º já tava lá e eu tô feliz. E eu não tenho segunda, não tenho distinção entre a segunda e a sexta, né? Eu gosto do que eu faço. É um desafio, isso me motiva e me faz feliz e os problemas fazem parte, né? Tem que focar na solução, né, Rafa? Porque se a gente focar, acho que mais do que nunca, se a gente focar no problema, meu Deus, os dias de hoje, nosso dia é repleto de probleminhas que temos que resolver. Sim, claro. Então, Mas eu venho acompanhando vocês já há mais tempo, né? E vocês estão sempre, né, se atualizando, né? Sempre buscando novas atualizações do mercado, né, da arquitetura, e faz com que vocês se tornem realmente esses profissionais de alto nível. É muito importante, né, esse olhar para as coisas que estão acontecendo ao redor da gente, né? O estudo, né, que nem a Renata falou, eu fiz doutorado depois em arquitetura, né? Então eu acho que isso é muito importante porque cria essa base para depois nós termos assim uma estrutura de trabalho dentro do escritório bem organizada. Isso acontece quando tu estuda, quando tu te organiza. Embasamento mesmo, isso, né? E a partir dessa organização, aí vem os distintos projetos. Aí que eu digo da coisa da criatividade, do gostar de fazer, mas tudo tá sempre numa linha, digamos, construtiva, assim, que vem desde um estudo de viabilidade até a obra entregue, que tu tem uma série de regras que tu segue, que cada escritório estabelece o seu, né, Renata? E isso só que esse olhar aí amplo, né, no mundo, ainda mais hoje, globalizado 24 horas, né, e online, né, a gente sabe o que está sendo criado e construído no momento. Isso é muito importante, porque embora a arquitetura tenha um pé na criatividade muito forte, a técnica tem que estar muito presente, isso, né? E o existente, tudo aquilo. É difícil hoje, assim, tu criar alguma coisa nova, um elemento novo, ou alguma técnica nova. Isto não acontece todo dia. Isto é muito difícil de tu conseguir fazer. O que acontece com a arquitetura? A gente vê pré-existências. Sim. Não é uma cópia, mas eu determino algumas lógicas de projeto ou estéticos que eu gostei em determinado projeto, eu consigo replicar colocando ele num lugar certo, usando uma técnica local, usando um material local. Então isso que é o bacana da arquitetura, tu conseguir fazer essa trazer essa coisa e essa justa posição trazendo para onde tu tá no momento. E isso é muito bacana. E na verdade a gente tem que entrar e trabalhar junto a forma, a função, a estrutura, tudo de uma forma tão harmônica, porque aí sim que completa um projeto, né? Arquitetônico, de interiores, então, e com a funcionalidade, com, realmente é lindo, mas é funcional? Sim. Como é que é a durabilidade? Então, é um conjunto de interfaces que a gente tem que fazer essa justa posição, que é o grande desafio, e eu acredito que isso sim distingue quando a gente tem esse embasamento técnico e com essa referência de bom gosto, de busca por tendências, de buscas de feiras, buscas de estudos, né? Que então faz com que complete esse nosso serviço, esse nosso trabalho, né? Que é o desafio do dia a dia. Exato. Bom, para nós da Hard Science é um prazer, né? Ter vocês, né? Como clientes, né? Porque tinta a gente sabe, né? Tinta tem em qualquer esquina, né? E a gente tem que ser bom no serviço ou no atendimento, né? Ajudar a buscar soluções, né? Quando tem algum tipo de problema. Que obra acontece também de ter problemas, né? Problema? O que é isso, Rafa? No nosso segmento não existe. Cada obra é única e cada
é um trabalho muito artesanal, né? Diferente quando tu pega um processo, por exemplo, nossa região aqui, se for analisar, calçado. É um produto muito industrializado, já foi feito um protótipo e tal. Não, cada obra é um protótipo, né? Então, sim. aí que é o grande desafio. Por mais que a gente tenha aquela referência, que a gente já usou aquela técnica lá naquele lugar, construir no litoral e construir na serra, falando em tinta, é completamente diferente. As intempéries climáticas, né? São diferentes. Então, aí que são os nossos desafios diários e que a gente tem que... E aí o que entra bem é isso, a gente, por exemplo, trabalhar com a Hartz, né? O que acontece? Esse tipo de coisa que a Renata acabou de colocar, que acontece muito, eu entendo a questão, o que a cor vai representar para o meu projeto. O que a textura vai representar, o que ela vai mudar, como é que a sombra, quando bate em determinada cor, vai responder. A luz, que é muito importante. Dentro da arquitetura, a luz faz essa mudança, né? Sim. Só que como é que eu vou usar, qual vai ser o material indicado, que eu tenho isso lá no litoral, nesses nossos... centenas de condomínios que nós temos ali agora, qual é o que eu vou usar em Gramado? Qual é o que eu vou usar aqui em Novo Hamburgo? Qual vai usar em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, totalmente e aí o que a gente diferente. faz? Aí a gente tem, digamos assim, o respaldo técnico, né, da turma lá da Hartz, que nos atende com total excelência. Eu sou para suspeita. nos resolver esses problemas, né? Porque senão nós podemos indicar e especificar determinadas coisas que não vão ser. Eu já, anos atrás, já tive visita, né, em alguns fabricantes de São Paulo, inclusive, né, que a gente trabalha também na loja, né? Mas eu não vou citá-los hoje, porque não são os patrocinadores do podcast. Fica a dica aí, ó, tá? Mas assim, ó, numa dessas minhas visitas a São Paulo, coisa e tal, e normalmente essas grandes empresas, elas estão, né, com suas empresas em São Paulo. Eu disse isso aí há um tempo atrás. Qual é o lugar ideal para você lançar um produto novo? Né? Onde que é? É no sul do país, né? Porque tu encontra várias intempéries aqui, né? É a pior região climática do Brasil, né? Então, as variações se der de 20 certo aqui, graus... vai dar certo em São Paulo, vai dar certo no Nordeste, né? Então, assim, e aí eles começaram realmente a fazer alguns testes aqui no Rio Grande do Sul dos produtos, porque se aqui der certo, dá certo no país. Se aguenta no resto do Brasil. É verdade. Porque, olha só, verdade. muito... 20 graus de variação num único dia em 5 horas. É muita dilatação. Né? Os materiais não suportam, né? Então, a gente precisa entender, e aí vem o fornecedor tentando criar um material diferenciado que depois vocês apresentam a nós como profissionais para a gente conseguir entender aonde a gente aplica essas coisas. Sim. Então essa parceria é fundamental, né? Fundamental. E eu vejo assim, até mesmo hoje, pela diversidade de assuntos que nós trabalhamos no dia a dia, nós precisamos realmente essa parte assim, tá, então nós vamos trabalhar agora com a Killing. Qual dentro da Killing seria mais apropriado para tal situação? Porque aquela tinta pode ser maravilhosa para tal situação. Exatamente. Então, acho que isso hoje, para nós, é muito tranquilo, porque a gente sabe que a equipe técnica é muito treinada para dar esse suporte. E que se diferencia muito, né? Vivemos na pele isso já várias vezes, de outros pontos de apenas lojas de tintas de qualquer esquina, como tu mencionaste, né? Aproveitando a deixa, Renata, falando em Killing, né? A Killing, ela não tá aqui aparecendo o produto, tá? Mas ela tem um produto chamado Kizatec, tinta impermeabilizante. Ela é uma tinta impermeabilizante, pode ter cores claras, como pode fazer cores na máquina também, tintométrica, né? Qual é a diferença de todas as outras tintas do mercado? Ela tem uma função, que uma delas não deixar entrar água, por exemplo, de chuva, pode estar chovendo com vento de mais de 100 km por hora, ela não vai passar chuva, ela impermeabiliza mesmo, mas a tecnologia nova deles é que ela transpira de dentro para fora. Né? Essa tecnologia tu não vê em outros produtos no mercado brasileiro, pelo menos. Como se fosse uma pressão inversa. Exatamente. Então, assim, eu tenho... às vezes eu boto uma tinta emborrachada, né? Que ela é elastomérica, mas ela está protegendo, né, a parte externa,
Mas, Cria se aquela tiver bolha. algum problema de Umidade. infiltração interna, ela vai estourar em bolhas. E essa da Kizatec não, ela não dá Fica bolhas. a dica, ó, a solução para muitos dos nossos problemas em obra aqui na nossa exatamente. região. A umidade é um dos maiores problemas que a gente tem na construção civil hoje. Eu sempre brinco, a água é nosso maior amigo e inimigo na construção Exatamente. civil, porque com Exatamente. ela a gente faz muita coisa, mas ela também faz um E estrago, ela é né? silenciosa, né? É. A gente não sabe muitas vezes onde é que ela está surgindo. E o Nossa, ponto às né? vezes é aqui e estoura aqui, né? Então, É. realmente. Verdade. Bom, eu queria aproveitar então, já que estamos falando um pouquinho, né, do dia a dia, das obras, coisa e tal, e convidar o Rafael aí, né, para poder falar, de repente, de algum projeto, né, que ele já executou e que ele tem como exemplo, né? Tem algum projeto que tem para nos apresentar, Rafael? A gente tem, eu encaminhei um projeto que a gente fez agora há pouco tempo, foi um dos nossos últimos projetos entregues, né? E que nos deu muita satisfação ali em Novo Hamburgo, foi o Vitra Residência. Foi um projeto muito interessante, assim, foi um projeto que foi um desafio lá dentro do escritório, pelo fato dele estar localizado num terreno... pelo fato dele estar localizado num terreno em L com dimensões bastante reduzidas, né? E num primeiro momento nós tivemos assim uma dificuldade em fazer o lançamento desse projeto, porque de acordo com as legislações municipais, enfim, nós temos um regramento de recuos e em determinado momento quase que inviabilizava, né, o lançamento das unidades no terreno. Depois, com a utilização de um recurso que a próprio plano diretor estabelecia, a gente conseguiu dar o início ao lançamento do projeto e ele ficou muito bacana em relação ao terreno em si, né? Construtivamente foi um desafio bem grande, porque como ele está localizado entre edificações altas e ele tem 2 subsolos muito grandes, então foram feitos trabalhos de contenção de terreno que nunca tinham sido feitos na cidade de Novo Hamburgo, aqui na região, né? Foram feitas paredes top-down, que é um sistema onde tu vai construindo as paredes diafragmas de cima para baixo. É uma coisa bem interessante, bem bacana que a gente passou no processo. Que é uma raridade em proporção, mas que é uma normalidade em grandes centros mais desenvolvidos, né? E o nosso objetivo nesse edifício, pelo fato dele estar nesse terreno que ele era estreito, né? Ele tinha pouca frente, porque ele se propunha a ser como um edifício alto, com apartamentos grandes, né? Nós tentamos manter e estabelecer a arquitetura dele, digamos, o desenho dele da forma mais simples possível. Então, se tu olhar o Vitra de frente, ele tem um retângulo de entrada para marcar o acesso. Nós buscamos não ter cerca, não ter vidro, não ter nada na entrada, ou seja, fazer com que a cidade se apropriasse do espaço privado, que seria do jardim do prédio, criando uma pequena praça, onde ali a gente botou um espelho d'água contemplativo. Muito bonito. E as pessoas vão ali, os cachorrinhos vão ali, sabe? Todo mundo pode usar quase como se fosse um espaço seu. E a torre em si, uma torre, digamos, delgada, vista de frente, mas extremamente simples. Tu só observa as lajes dela e as esquadrias de vidro, que nós buscamos umas esquadrias com os panos grandes, que se recolhem todas, porque a gente queria criar um apartamento que era um apartamento varanda, que era uma casa. Quando tu abrisse essas esquadrias, tu tivesse essa percepção da rua, né? E essa relação do interno e do externo. Bom, agora vamos um pouquinho em relação à cor, que é uma coisa que é interessante da gente falar aqui. Quando a gente começou a fazer os estudos, a gente começou a aplicar cor no edifício. Aplicar cor, tons aqui, é um tom terroso, ou a própria torre com um cinza à frente, um cinza mais escuro. Testamos verdes, enfim. E chegamos à conclusão de que, nesse caso, como ela tem esse desenho muito simples e esse desenho iria ser mudado de acordo com a incidência da luz, aquilo que tu comentou no início da conversa, né, Dani? A gente pensou, vamos fazer o prédio na frente, vamos trabalhar com branco puro. Porque o branco puro vai conseguir mostrar e reproduzir melhor essa mudança da arquitetura durante o dia, né? E dá pra ver, né, só abrindo parênteses, né, que em volta tem outros prédios, todos eles têm cores diferentes, né? Isso. Que muitos anos atrás
se usava muitas casas brancas, eram só brancas, né? Sim. Hoje o branco ali está se destacando, né? Do lado de cores, né? Dando um suspiro, né? E essa foi a ideia que depois nós vimos que realmente deu certo. Quando tu tá projetando, às vezes tu acha que as coisas vão funcionar, né? E às vezes elas não funcionam muito bem, e às vezes eles funcionam muito melhor do que tu tinha pensado, que foi nesse caso, né? Em determinado momento nós estávamos lá nos processos de projeto dentro do escritório pensando se a gente não estava sendo simplista demais para fazer o desenho do prédio. Pô, mas não vou... E a gente logo se deu conta de não, a gente não precisa. Less is more. É, isso aí, less is more, exatamente. Então a gente pensou, não é isso. Ele vai chamar a atenção pela simplicidade. O português é ruim porque a palavra simples em português ela remete, infelizmente, de forma errada a uma coisa pobre, sem cuidado, vulgar, mais vulgar. E é diferente. Em qualquer lugar do mundo, em outra língua, o simples é o perfeito, é o essencial. Exatamente. E é isso que a gente buscou ali. E então a gente usou o branco para isso, e a base a gente acabou usando uma textura, tá? Porque construtivamente a nossa ideia do pórtico de entrada era um pórtico em concreto armado, né? Aparente. Mas depois aparente, por questões de construtivas, de decisões executivas, ele acabou sendo feito de uma forma mais tradicional, uma estrutura de concreto, mas também com alvenaria. Só que a gente resolveu essa situação estética usando a massa cimentícia, né? O cimento queimado. O cimento queimado, né? E resolveu muito bem e se mostrou, digamos assim, extremamente adequado, né? E esteticamente perfeito. Então, ficamos muito felizes com esse projeto e orgulhosos, assim, de poder ter tido a oportunidade de fazer ele, né? Foi bem bacana. Não, parabéns, realmente ficou simples e maravilhoso. E posso dizer uma coisa? Eu fui até ator de um filme uma vez. Foste, sim. Teve um filme da Hartz muito bacana que eu fui convidado a ser eu era quase o não arquiteto consegui pagar o cachê. Eu era o arquiteto que recebia a lata lá de tinta. Não, cobrei caro. Vídeo institucional onde aparece cobrei caro. O Rafael Spindler lá recebendo foi as muito tintas bacana. aí no prédio, né? Mas foi muito legal a participação e fico grato mais uma vez, né? Por ter participado. Isso. Por isso que eu acho que o Rafael, hein, Renato? O Rafael, ele é mil e uma utilidades, né? Ah, o cara, com certeza. O cara é ator, o cara é cantor, músico, né? O cara ainda é arquiteto. Piadista. Na verdade, é um metido, então, né? Olha. E tem um alto astral maravilhoso, né? Isso é muito bom, né? Pro dia a dia da gente, né? E a filha dele é igual, né? Pois eu não conheço muito bem, mas eu já sei. Ela é a meu xerox. Ela é o xerox. Cara crachá. Cara crachá. É muito bom. Tu tem a esposa, né? Que trabalha contigo, Tenho, né? A Cris trabalha comigo, a Cris Gerhard, né? Outra metade do escritório. E a Renata falou um negocinho no começo da conversa que eu me lembrei dela, assim, que ele falou, a gente tem que ser muito detalhista e tu falou outra coisa que não foi detalhista, mas foi... Perfeccionista? Enfim, agora não lembro, mas ela é virginiana, então... Na microescala. A Cris é a da microescala e eu sou mais o do macro. Tu é o ousado da criação que voa longe e ela pega a corda, me puxa pra baixo e diz... Espera aí que essa viagem aqui acho que não vai rolar. E dá um equilíbrio. Tem que construir isso que tu tá inventando, né? Os caras vão ter que levantar lá no canteiro de obra. Então, isso é muito bacana porque a gente acaba se completando, né? Não bate, digamos assim, de frente na mesma coisa e eu não conseguiria fazer, agora eu vou dar até uma, né, vou dar uma chamada lá, mas eu não conseguiria fazer o que eu faço sem o respaldo dela e ela também, com certeza, da mesma forma, porque é um complemento muito importante, sabe? Esse trabalho e isso é uma coisa de trabalho de equipe, né, Renato? Com certeza, trabalho de equipe e até com outros parceiros, sabe? Eu acho muito bacana essa coisa de tu trocar figurinha. Mandar para um colega, o que tu acha?
Isso é um aqui... conjunto, né? Olha com outros olhos, faz uma outra análise, que às vezes tu tá tão fechada ali que tu não consegue, às vezes, ter uma panorâmica, né? Isso, e é bem interessante. isso acontece muito. Isso acontece muito. Na Hartz Tintas também, né? Tem minha sócia lá, que é a Ângela, né? E que eu sou tipo tu, assim, Rafael, né? Tô sempre viajando, querendo fazer coisas novas. Isso é uma coisa nova, né? Esse podcast é uma coisa nova, né? Que eu desconheço uma loja de tinta que já está fazendo esse podcast. Amém. Então, assim, eu procuro sempre inovar, né? Tem um programa de fidelidade para pintor, né, que a gente tem lá. Tem todo um trabalho lá que é realizado também com a Redecore, que é a rede, né? Que a Hartz participa. Né? Tem várias coisas que a gente está inovando. O próprio nossas vendas online, e-commerce, né? Que a gente vende para o Brasil todo. Também isso é uma novidade, né? Que a gente implementou há pouco tempo atrás, está tendo sucesso, né? E a nossa equipe também é muito, muito boa, muito importante. A gente procura ser diferente na gestão, justamente para poder dar para o vendedor a oportunidade de atender vocês, profissionais, de uma forma um pouco mais de carinho e atenção, né? Porque na maioria das lojas de tintas, o próprio vendedor que ele vai atender vocês, ele vai orçar para vocês, ele vai fazer a tinta na máquina, né? E algumas, de repente, vai até cobrar, né? Então, assim, não, o nosso vendedor, ele só vende. Ele atende vocês, dá atenção para vocês, dá o suporte para vocês. Se precisar, ele vai na obra também para atender vocês. E isso é um grande diferencial, porque eu já vivi na pele inúmeras vezes, que realmente, como o nosso caso é o Marcelo que nos atende, que vai até lá, dá todo o suporte. Por exemplo, num projeto de interiores, a gente utiliza uma textura diferenciada com perolizada, enfim. Não tá dando certo, não funciona, o pintor já reclama que essa tinta não presta, que não sei o quê. Mimo, o que acontece? É simplesmente a forma de aplicação, né? Então, muitas vezes é a forma de aplicação. Então, realmente, a gente já teve inúmeras situações que vocês deram um suporte direto e que o cliente realmente se tornou cliente de vocês após a nossa indicação, justamente por ver esse diferencial, porque isso é uma raridade no segmento, né? Eu procuro sempre buscar essas... Dá para contar nos dedos as lojas que têm diferenças, essa prestação. assim, justamente porque o produto ele é commodity, né? Tem qualquer esquina, como eu falo, né? Então, assim, voltando lá, eu sou o cara que viaja. Eu sou o cara que está sempre buscando alternativas diferentes no mercado, inclusive. E a Ângela é a que, quando dá que puxar de volta também, como, né, a tua esposa. Então, mas Rafael, falando disso, que tu ator e, né... Passamos aí por uma pandemia, né, forte aí, por praticamente 2 anos de pandemia, né, e tu tem mais posso dizer assim, um dom, né, que tu é músico, toca piano, né, e eu me lembro muito bem que eu sigo tu nas redes sociais e acompanhei praticamente quase que todas as músicas. Eu não sei de quantas músicas tu lançou lá, mas aquilo foi de tão bom agrado, assim, de tão coisa boa, assim, que a gente precisava, tava lá no dia a dia e só enfurnada dentro de casa, né? E aí, tu teve essa ideia de fazer esses vídeos maravilhosos, assim. Conta um pouquinho como é que foi, surgiu isso? Pois é, isso foi uma coisa do acaso, assim. Não o fato de eu tocar, né? Porque quando eu era pequeno, eu sempre gostei de desenhar e sempre gostei de música. Sempre gostei de música. Se não fosse arquiteto, seria músico? Olha, talvez, já tive banda, né? Já, enfim... Mas eu sempre gostei de música, e a minha Dinda era professora de piano, né? Era professora de escola, professora de piano. E aí me botou lá, vou te ensinar a tocar. E eu comecei a tocar e eu tenho o ouvido, dom do ouvido pra tocar. Não, tenho dificuldade de ler partitura e tal. Ela me ensinou com partitura, fui lá, fazia todos os isso, mas eu tinha 6, eu tinha 7, 5, 6, 7 anos. E aí chegava eu no Natal lá, aí o Rafael lá tocar o Noite Feliz, vai lá tocar o Jingle Bell, né? Sim. Beleza, fazia apresentação sempre. E aí passou. E na virada de 99, agora, de 2019, aliás, agora acho que a pandemia foi 19 ou 20, agora nem me lembro. Foi 20. Começou 20, isso, então foi. Né? Então foi em dezembro de 2019, a Cris me deu um piano. De presente. Olha. E aí que legal, um piano e tal. E eu me lembro, depois eu disse pra ela, eu disse, que boca santa. Eu disse, agora eu só tenho que arranjar um tempo pra voltar a tocar.
E aí chegou a pandemia pra janeiro, fevereiro, março, aí março começou a dar... Teve janeiro já, tempo, né? Janeiro aquelas notícias começaram a chegar e tal, Nossa. fevereiro, não, mas isso é só lá, e daqui a pouco em março, não, agora deu pra bolinha, né? Todo mundo fica em casa. E aí eu pensei, bom, então agora eu vou... Ficava em casa, né? Sim. O mercado todo teve, assim, um primeiro mês de muito medo, então Insegurança. os clientes ligavam, diziam, olha, vamos segurar, e não podia tocar obra, não podia fazer absolutamente nada, então realmente teve um tempo quase sem nada para fazer, e logo depois as coisas começaram, mas enfim, e aí eu comecei, foi de ouvido, tirei uma, brincando, e comecei, eu disse pra Cris, vou botar uma no Instagram só pra dar uma brincada, assim, e botei, E bombou. aí começou a dar mensagem, né? Daí o cara Empolgado. fica bobo, né? Aí eu pensei, não, agora vamos mais, né? Vamos mais uma, né? Aí eu disse no outro dia, vamos outro dia. Daí eu brinquei com a Cris. Eu disse, vou botar uma por dia, porque nós vamos ficar aí uns 15, 20 dias aí, eu vou aproveitar. E foi. 160 e poucas músicas, né? Porque daí acabou de ser uma por dia, porque já não tinha mais como fazer, né? Mas fui fazendo. E te confesso, assim, que foi muito bacana, sabe? Foi muito bacana. Primeiro porque eu consegui voltar pra uma coisa que eu gostava. E segunda porque eu me lembrava de músicas, assim, antigas. E aí eu buscava aquela música pra tocar. Daí eu via o pessoal, às vezes, postando... essa música tocava no vagão. Agora eu me lembro. A memória afetiva. E aí dizia assim, que vontade de ir pra rua, sabe? Tipo, uma coisa que eu via que começou a mexer com a turma de uma forma super positiva. E pra mim muito mais, né? É uma satisfação, né? Pra mim música é uma satisfação em todo sentido. E aí foi muito legal, cara. E aí até hoje, agora muito esporadicamente, porque, volto a dizer, né? O tempo já não volta mais e a gente já não tem mais tanto tempo quanto... Mas foi muito bacana. Foi um troço bem legal. Não, ajudou muito, ajudou muito todo mundo, acho que estava assistindo, né? Foi e Renata, qual é teu dom, Renata? Além de ser uma grande profissional de arquitetura, nesse tempo de pandemia tu fizeste o quê? Muito projeto. Conta Realmente, acho que foi um pouquinho diferente, assim, o nosso escritório. O meu escritório estava com muita demanda em 2019. E quando entrou a pandemia, realmente a gente tentou botar a casa em dia, vamos dizer assim. Então, realmente, no escritório a gente trabalhou direto, a gente não parou em toda a pandemia. Sim, levamos computadores para casa, reestruturamos essa situação, mas realmente o escritório não parou. Então, a gente trabalhou muito. Virei noites durante 2020, trabalhando em projetos, grandes projetos, inclusive de condomínio, que estão agora em execução, que foram desenvolvidos durante a pandemia. Então, foi um tempo que, de repente, a gente conseguiu focar para buscar uns diferenciais em projetos, algumas oportunidades que a gente teve que, de repente, estava um pouquinho adormecida, mas para nós a pandemia foi reflexo de muito trabalho mesmo. Então, assim, foi um foco a mais no trabalho. E além de família, porque eu curti muito a família também, sou super da família, curto muito esses momentos, assim como o Rafa também, né? Então, acho que foi um momento de conexão, né, para esses... E tu mudaste de escritório recentemente, né? Sim, nós atuamos, na verdade, bem diversificado, né? Tanto na Serra quanto no litoral, Porto, enfim, e estamos com obras em outro estado também. E durante agora, final do ano, a gente acabou realocando a nossa estrutura para outra cidade, que agora é em Taquara. Mas não deixamos de atuar em todos os nossos clientes. Tem clientes, às vezes, que a gente já atua há 5 anos, 4 anos e que nunca visitaram o nosso escritório. Porque, querendo ou não, a arquitetura proporciona isso também. Sim. Taquara tem um carinho muito grande lá em Taquara também, né? Porque a Hartz, em algum momento, esteve lá presente, né? Com uma loja física. Exatamente. Que foi projetada, né? Inclusive pela Renata Marques, né? E a Cristina, né? Isso. A Cris da... Na época Procad, né? Isso, Mas olha só, Rafael, esse foi um negócio bem interessante, né? Eu busquei um mercado diferente do que era aqui a região do Vale dos Sinos e me pareceu muito interessante a região do Paranhama, porque aparentemente, assim, o markup lá era maior, né? E aí a gente foi para lá e aí eu disse, mas eu gostaria muito que o profissional de arquitetura, ele fosse ter o prazer de entrar em uma loja de tintas com o seu cliente, né? Que
a maioria dos profissionais, né, tendo o leque de cores, tendo já um padrão, já entende qual é que é a cor que é mais legal, acabamento da cor, e com a estrutura da Hartz, né, manda um WhatsApp, manda o cadastro do cliente, né, entrega lá e tudo certo, né. Mas, por isso eu digo, era poucas vezes tu vê um profissional de arquitetura com o cliente dentro da loja. Sim. Com certeza. Ele até vai na loja, né? Mas poucas vezes. E aí, na época, eu convidei a Renata e convidei a Cris também. Eram 2 escritórios, né? Que se uniram para fazer o projeto, que era assim, como seria para elas, profissionais, para os profissionais como tu também, ter o prazer de levar um cliente dentro da loja. E essa loja que foi projetada pela Renata e pela Cris, na ocasião, foi uma loja... Bem conceito. Conceito. Foi reconhecida. Quer falar um pouco, Renata? Claro, com certeza. Nós trabalhávamos com a Hartz já na época, mesmo sendo da região diversificada de onde não eram as lojas da Hartz, né? Mas eles iam lá nos atender na nossa região. E daí surgiu, então, esse convite, que para nós foi motivo de muito orgulho, de muito prazer, muita honra. E quando eu lembro, assim, perfeitamente que o Dani chegou e disse assim, eu quero uma loja diferenciada. E eu fui buscar referências, eu e a Cris, assim, de referências de lojas na Alemanha, de lojas de vários segmentos, assim, mas que pudesse, porque não ser simplesmente aquela loja de balcão do vendedor de tinta, né? Uma experiência, proporcionar uma experiência, não aquela estilo madeireira, vamos dizer assim, um termo mais bruto, né? E realmente a gente buscou, então, trabalhar o luminotécnico, que é um grande desafio no dia a dia em nossa profissão, porque o cliente diz assim, escolhi aqui no Pantone tal cor, mas está totalmente diferente da minha parede. Agora já está escura, agora já está clara. Então a gente fez nichos com luminotécnicos, com temperaturas de cor diferente, com que o cliente pudesse visualizar conosco o bloco. A gente colocava no nicho de 3.000K, no nicho de 4.000K, no nicho de 6.000K. Então, assim, foi uma experiência muito bacana que o cliente adorava. Também a gente trabalhou com os blocos, as cores, como é uma gama muito diversificada de tons, tem 3.000 cores numa cartela, tem X.000 cores na outra, enfim. A gente pegou dentro de uma linha que eram mais vendidas e cores tendências também, porque nem sempre, às vezes, uma cor que está sendo tendência na Europa, que demora um pouquinho mais. Então, a gente fez uma pré-seleção e fizemos os blocos, que vocês vão poder visualizar aqui nas imagens, que foram muito bacana. Então, esses blocos também dava para levar para a obra. Então, foi uma experiência muito bacana. Sim. E também a gente trouxe ainda a arte como contemplação de toda a loja, né? Então, a gente trouxe a arte em grafite, que foi em 2016, né? Foi um grande diferencial. Foi a época do Cobra também. Então, assim, foi um grande diferencial no projeto. As pessoas iam lá tirar foto, inclusive era um lugar instagramável. Na época, isso nem existia, assim, ambiente instagramável, mas a gente já inovou com um ambiente instagramável. E também a gente também utilizou, assim, a parte de aplicação muito direta, né? Então, como os banhos, os lavabos, também tinham azulejos, revestimentos de parede, mas a gente queria tirar aquela característica. Então, a gente, como é que faz para aplicar lá na tua reforma isso? Então, a gente tentou que toda a loja fosse realmente aplicável e um facilitador ao cliente, né? Então, que despertasse esse interesse ao cliente. Fiquei muito sentida quando a Hartz fechou lá, porque realmente os clientes também sentiram, mas não é por isso que eles deixaram de atender os nossos clientes, né? Porque a parte técnica eu acho que é um grande diferencial. Eu também fiquei muito sentido, viu? Não foi só vocês lá, não, porque eu, depois de algum tempo, acho que faz de 3 anos, a gente resolveu, né, mudar a estratégia de negócio, né? Mercado, e aí não fazia mais muito sentido pra gente ter, e aí me doeu muito, porque era como se fosse um filho meu, né? Era uma linda loja, tanto que os fornecedores concorrentes iam lá, com o seu pessoal de gerência de marketing nacional, iam lá tirar fotos, inclusive, né? Foi uma referência nacional, né? Exatamente, né? Mas a gente mudou a estratégia de negócio, acabamos fechando, né? A loja estava crescendo lá, mas a gente mudou a estratégia. Então, hoje atendemos ainda a região, né? Com a equipe de venda externa. E hoje a gente está vendendo, concentrando praticamente tudo num lugar só, né? Na Hartz Tintas e na BR-116, ali no outro lado do eFashion, do outlet ali, a concentração toda ali, a gente inclusive está aumentando lá, construindo, a gente está mais de em torno de 1.400 metros quadrados, né, que a gente está construindo para melhorar as estruturas e também ter um espaço para fazer lá
uns coquetéis lá com os profissionais também. Eu ia perguntar. Vai ter. Vai ter show. Adquirimos também uma Piano. casa nos fundos, boa, nos fundos, para que os acessos das transportadoras, né, cheguem pelos fundos e não atrapalhem o Isso é bom pensar no urbanismo, então, né? a gente está pensando mobilidade. nisso. E está crescendo tanto que a gente já está pensando agora, em vez de Taquara, Santa Catarina, né? É um mercado muito promissor. A gente está pensando muito nisso aí, né? A questão principalmente da venda online, né? Que em função do nosso estado aqui acaba onerando nos impostos, né? Sim. Sim, com certeza. Bom, temos aí então, Renata, alguns projetos ou um projeto, não sei, tu trouxe para nos mostrar aí? Isso. Nós trouxemos 2 situações, como o escritório atua muito na parte de interiores também, mas a gente também atua muito na parte de construção civil residencial completa, vamos dizer. Então, essa residência até inclusive que está na ocasião, é um projeto no litoral gaúcho, que nós atuamos tanto no arquitetônico, quanto no de interiores e no paisagismo. Então, foi um projeto completo do nosso escritório. Lindo. E que veio até com uma linguagem equivalente ao que o Rafa também mencionaste anteriormente, que a gente trabalhou com branco. Uhum. Então, a gente teve muito clean a residência por completo e sim valorizando o luminotécnico. Então, acho que um grande diferencial são os clientes amados, que a gente já atua há muitos anos para eles, já estamos fazendo outros empreendimentos, enfim, e que eles são bem ousados. Uhum. E a casa se distinguiu bastante nesse condomínio, justamente tanto pela forma, porque a maior parte era concreto, madeira e preto, que estava no condomínio, e a gente trouxe o branco marmorizado, a pedra e a cor absoluta do branco, né? E sim valorizando o que? O luminotécnico. Tanto aí que seria a fachada fundos voltada para o lago, quanto a fachada frontal. A gente trabalhou muito com a iluminação RGB também, então eles gostam de festa, então tem essa pegada litorânea, meio estilo Miami. Então, realmente, a gente trabalhou muito com isso. E aí é interessante mencionar a tonalidade, a cor, porque muito é aquela relação como a gente fala da roupa, né? O branco, o clean, o leve para tinta. Então, bem, a manutenção já é diferente do preto, do chumbo, do escuro. As tintas elastoméricas, as dilatações, a absorção de temperatura também para o interior da casa, né? E foi muito satisfatória o resultado dentro de um conjunto, assim. Então, esse é um projeto que tem até mais imagens que pode ser passadas, mas que foi no litoral gaúcho aqui. Olha, e com certeza destacou lá no condomínio, né? Agora até foi um dos primeiros projetos no condomínio, agora já está consolidado no seu entorno também, mas teve bastante destaque, como aí, tava as iluminações dos refletores em azul e dando a nuance, enfim, e temos diferentes versões. Exatamente. Aí é um outro projeto que a gente fez este último ano, que nós fomos convidados pela Deca, onde que nós fizemos o ambiente, o Spa da Deca, na Casa Cor do Rio Grande do Sul, juntamente com o Daniel Croce e com a Marília Zimmermann, grandes arquitetos também do nosso mercado, grandes amigos que aí a Casa Cor me trouxe, e que a gente trouxe aí também, vamos dizer, de repente a falta da cor, porque hoje, né, trouxemos essa neutralidade. E acho que até mesmo pelo processo da pandemia, a gente tentou buscar muito essa conexão com a natureza, essa leveza, né, Rafa? Sim, e trazendo um pouco, tirando um pouco dos ambientes aquele colorido, aquelas cores tão vibrantes. Claro que tem momentos e momentos, ambientes e ambientes, né? Mas aqui o Spa Deca foi realmente um ambiente projetado por nós de uma forma mais neutra, que a gente queria essa descompressão. E ele tinha uma fluidez espacial, né? Com essas curvas. Exatamente. Isso, essa neutralidade da cor ajudou muito, né? E o que foi? Esse era o bichinho feio de toda a Casa Cor, o ambiente. Eram os antigos banheiros da casa toda, que a casa era tombada. E quando a gente chegou, o grande desafio, né? E a gente, graças a Deus, fomos muito felizes, vamos dizer assim, na composição ser harmônica. Mas o que é mais interessante aí, porque esse projeto em específico, é o que nós utilizamos de materiais nas paredes. Foi a antiga textura de grafiato que a gente via, verde-limão, laranja, pink nas casas. É ela que está aplicada de uma forma diferente,
moderna, ousada e que é uma tendência mundial, o efeito bouclé, né? Então aqui a gente trouxe um material antigo, super antigo, que é o que o Rafa ainda mencionaste, mas de uma forma de aplicabilidade moderna. Então a gente trouxe aqui inovando. Com uma aplicação projetada, né? Com a aplicação projetada, com pistola, como se fosse até uma forma de um chapisco, vamos dizer, né? Não, e assim, eu posso te dizer assim que a Hartz, ela participou juntamente com a Tintas Killing da Glass, né? Da Mostra Glass Bosque, que aconteceu em Novo Hamburgo, né? Recentemente. Nessa mostra de arquitetura, vários ambientes foram nos solicitados essa textura, né, projetada, né, que tu usaste lá na Casa Cor. Eles foram lá visitar e disseram, eu quero aquilo lá. Exatamente. Né? Foi incrível, porque foi, assim, referência para muitos lugares do país, porque a Casa Cor do Rio Grande do Sul abrange muitos estados. Vieram pessoas até de fora do país, assim, a gente teve o contato tão direto e foi muito bacana, porque todo mundo, assim, como era um ambiente que deu um suspiro durante toda a Casa Cor, realmente as pessoas chegavam, assim, tinha aquela sensação de bem-estar. Nossa, mas olha o toque. Então, realmente foi referência, a gente deu muitas dicas de como a gente tinha utilizado, o que a gente... Mas é isso mesmo, sim. Como é que é a forma, a granulometria. Então, fomos muito gratos por ter tido essa oportunidade de indicar para outros arquitetos, né? É isso que nós precisamos, uma união de profissionais para favorecer o mercado e valorizar o que nós temos de bom. Isso é legal que tu falou agora, porque é um ambiente, volto a dizer aquilo que eu usei antes da palavra simples, né? Ele é um ambiente extremamente lógico e simples, e digamos assim, ele é exato, ele é um lugar calmo, só que por trás disso tem toda uma complexidade de projeto que a pessoa às vezes não entende, né? E não imagina o que o profissional passa para conseguir chegar numa coisa que esteticamente é elementar, é essencial. Essa imagem é muito interessante, porque aí está mostrando a aplicação dessa textura em diferentes materiais. Essa parte curvilínea toda é lâmina de madeira. Já o teto, ora é gesso e ora é isopor nessa curva. Então, assim, como é que é a aceitação desse material nos diferentes materiais, né? Sim. Então, assim, a aceitação, né, que às vezes repele e tal. Então, foi muito bacana. E tu escondeu os diferentes tipos de materiais, vamos dizer assim, com a textura. Trouxemos a homogeneidade, que era o que a gente queria. Não queríamos que brigassem os elementos e sim se completassem, né? Não, ficou bem harmônico, ficou bem perfeito assim mesmo, né? Bom, a gente usou na Glass, nós usamos a textura clássica, que é uma textura que tem um pouquinho de areia, né? Tem a gente chama de agrafiato, que é aquela rústica, a clássica, que tem um pouquinho de areia, e a textura lisa, que é aquela que tu faz normalmente com um rolinho, né? Então a gente... Só que a Killing, que era a patrocinadora da Mostra Glass, não tinha na época uma textura projetada. Então a gente viu a possibilidade de fazer isso e a gente deu a solução também, através de uma outra textura, mas aí sim projetada, que deu esse efeito também. E até apelidamos a textura de textura by Buffon, né? Porque nós temos o vendedor lá que é o Michael Buffon. É o meu. Então, a gente é o meu bruxo. Textura by Buffon, né? Foi que essa bacana, aí. Que legal. Muito legal, né? Muito legal. Parabéns, Renata. Obrigada. E eu acho que o bacana da nossa profissão é exatamente isso, né? Nós temos esses diferentes desafios e que a gente pode aplicar, a gente pode testar. Claro que nem sempre a gente tem o tempo de teste, né? Eu acho que os desafios do dia a dia, as pessoas estão tão ansiosas que elas não querem, elas querem cortar etapas, né? Isso. Então, mas quando a gente consegue desenvolver e reproduzir algo que possa ser... E a satisfação de alguém lá no espaço e aí dizer, eu quero fazer que nem ele fez, né? Isso é tão bacana, né? Às vezes tem gente que tem tanto medo de... Não vou mandar foto, não vou mandar planta, que ele vai copiar. Não, gente. O mercado tem pra tudo. Exatamente. O mundo tá aí pra gente trocar experiências, pra gente passar as coisas boas, pra gente passar as coisas ruins, até para os outros não real, fazer. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Então é tão bacana quando essas coisas acontecem, né? E os clientes vão te contratar, né? Vão contratar vocês, ou mesmo sem comprar da loja, justamente porque a gente tem a preocupação de fazer o nosso bem feito. Sim. Né? Não se preocupar com o outro, né? Sim. O meu trabalho é específico assim, assado, né? A minha venda é especificamente assim, assado. Então, se eu me preocupar, eu tenho que preocupar comigo. Eu tenho que fazer o meu máximo, o meu melhor, né? Sabe? Que com certeza
né? Isso vai depois nos dar retorno do nosso trabalho, né? Vai. Se tu ficar preocupando com os outros, né? Não. Tu não faz o teu bem feito. Não. Exato. Né? Tem que É vai isso aí. traduzir isso em projetos e projetos vai traduzir em satisfação e realização pessoal e profissional, né? Então é bem isso, com certeza. Mas então, seguindo, eu queria perguntar para vocês como é que foi a primeira vez, né, que vocês tiveram esse contato com a Hard Instinto. Vocês lembram? Como foi assim a primeira obra, ou o primeiro contato? Foi... Eu tenho assim uma pequena lembrança, assim, mas eu queria ouvir de vocês, se vocês lembram. Pois é, Dani. Eu tava tentando me lembrar isso, tu falando, e antes a gente conversando, eu tava tentando me lembrar. E eu te confesso que eu não me tenho bem estabelecido aonde eu comecei a... Eu sei, no teu caso do Rafael aqui, eu lembro muito bem, através da Redecore, né? Sim. O nosso querido amigo Dalves. Sim. Né? Sim. O Dalves dizia, Daniel, tu tem que falar com o Rafael. É. O Rafael é um cara gente boa, assim, ó. Não tem errado ali. Tu liga pra ele agora, ele tá precisando de uma tinta lá, tal. E aí eu fiz o contato. Mas Sim. não rolou ali nessa obra. Não rolou no primeiro contato. Sim. Aí a gente foi para uma casa da cor São Paulo, né? E aí a gente se conheceu um pouco mais, tomamos uma cervejinha, né? Aí fica mais fácil. Fica mais fácil de negociar. Já voltamos com Aí foi pedido, já Não, voltamos vai. com pedido, cara. A gente já fez a compra ali na mesa do bar. Aí já foi. Não, por isso que eu tô dizendo assim, eu não me recordo, e até porque como... eu vou dizer assim, ó, uma das melhores coisas da nossa profissão é a gente estar cercado de parceiro que consiga resolver e nos estabelecer assim o que a gente precisa entender sobre determinadas coisas, né? Principalmente sobre utilização de materiais e tal. E é sem falsa modéstia aqui, não é porque eu tô aqui. Com a Hartz, eu fico extremamente Tranquilo. tranquilo em relação a qualquer dúvida Como que é eu bom tenho. isso. Ontem liguei pro Maicon para fazer uma pergunta de projeto, porque eu precisava ter uma ideia de alguma coisa e eu não tinha certeza sobre um produto. Na hora ele me respondeu e eu desliguei o telefone e essa dúvida eu não tenho mais. Resolvida. E aí o que eu vou te dizer? O porquê que eu não me lembro quando foi o primeiro contato que eu tive com a Hartz, porque esporadicamente teve uma ou outra coisa antes, até quando eu trabalhava em escritórios anteriores, eu estava formado, né? Porque que nem tu disseste, a Hartz já tem 35 anos, né? Mas desde que eu comecei a trabalhar com a Hartz, no segmento tintas, é extremamente diferenciado a forma que a gente tem de atendimento e de relacionamento profissional com o teu funcionário, entendeu? O teu parceiro. O cara que está lá na tua loja não é o teu funcionário, ele é o teu parceiro, é o teu colaborador. Sim. Então, assim, não tem como a gente fazer trocar de fornecedor, porque existe primeiro uma empatia e depois existe uma segurança. Né? E existe, assim, sempre uma conversa baseada na verdade. Né? Eu já recebi deles lá, dizendo assim, Rafa, eu podia te indicar isso e tal, mas isso não vai funcionar. Vou te indicar assim, o que tu tá querendo fazer não vai dar certo. Né? E aí a gente toma decisões e muda as coisas. Isso é muito importante para nós. Então, desde essas conversas aí que a gente começou a se relacionar, eu digo, agora não. Para quem tá assistindo não aqui, saio mais, eu quero dizer um negócio, um depoimento assim, ó. Isso não tem preço, tá? Ouvir de profissionais como o Rafael aqui falar. Isso, você que ainda não é cliente da Hard Tintas, depois dessa aí não tem como não comprar da Hard, né? Vamos lá, né? Não, Dani, muito obrigado. E assim, e é sem falsa modéstia. Hoje todo mundo sabe que nós somos amigos e tal, mas assim como nós somos amigos, a gente tem que falar as coisas verdadeiras para os amigos. É aí que a amizade se fortalece, quando tu vai lá e critica de uma forma construtiva, né? Tem que ser realista. Senão né? também trabalha só uma vez, né? Exatamente, então tu não tem sequência. Tantos clientes que tu trabalha há tantos anos, como nós trabalhamos tantos anos, e justamente por essa confiança, né? Exatamente. Então isso aí é essa relação de confiança que eu tenho em ligar e dizer, cara, eu tô perdido, eu preciso do tal coisa pra não sei o que... Não, Rafa, é esse. Então tá bom.
E o cliente também, cada vez hoje, como tem muitas opções no mercado, surgem muitas dúvidas, né? E também quer ter essa garantia do que o que ele está investindo é a melhor situação, né? Então, acho que hoje, às vezes, um pouco mais, um pouco menos, tá, não é isso. O que faz a diferença para ter a compra? É aquela garantia que tu tá fazendo a escolha certa. Acho que tanto no nosso segmento, quanto no segmento de vocês, que é o produto final, né? Do material final, eu acho que hoje nós, como consumidores, como lugar do nosso cliente, e nós, como profissionais para o nosso cliente, é isso que a gente quer, é isso que a gente almeja, né? Porque tem muitos que vendem uma embalagem que não é um produto real e trabalha apenas uma vez, né? Então, acho que isso é a garantia que nós precisamos e que a gente, graças a Deus, temos muito bem, né, fornecidos. E tu lembra, Renata, quando é que foi a primeira vez? Sinceramente, não lembro. Né? Faz tempo e não me recordo. Porque, na verdade, vocês tinham a loja aqui já quando atuavam para clientes lá, mas eu não me recordo. Não, tentei ficar assim, sou muito visual, assim, de memória visual, mas não me recordo mesmo, Dani. Não me recordo. Eu lembro vagamente, assim, que é como o Marcelo que te atende, né? E ele fazia a região do Paranhama, né? E eu me lembro de anos atrás, assim, ali em Parobé, quem se destacava, assim, como escritório de arquitetura... Era a Maristela, né? Né? E o marido dela, né? O Elton, né? Hoje o filho, o Felipe também é arquiteto, né? E eles estão com escritório em Novo Hamburgo. Exatamente. Mas eles tinham escritório lá em Parobé. Eu me lembro que eles eram assim o diferencial assim, né? E a Renata estava iniciando, eu acho. Não, ela nem era formada ainda. Daí depois... Eu acho que teve um ano ainda que eles estavam lá e que daí eu já estava com o escritório, assim. Acho que foi uma transição de mais ou menos um ano, sinceramente. Não me recordo, assim, mas foi 2002. Mas eu acho que foi nessa época, assim, que a gente começou a E a quem me falava muito bem também era o Genaro, que era o meu chefe quando eu era acadêmica, né? Então, ele me dava boa referência. Eu acho que, sinceramente, veio dele, que foi meu paizão na arquitetura, né? Que veio a indicação de trabalhar com a Hartz. Acredito eu que seja, não me recordo. É uma grande perda que nós tivemos, né? Durante a pandemia. É verdade. E um baita profissional do ramo também. Pois bem, nessas andanças aí que a gente vai... construindo histórias, né? Quero aproveitar rapidinho propagandinha aqui, né, dos nossos patrocinadores aí, né? A Montana, né, que lançou recentemente o Osmocolor base água, né? Vocês já conhecem o Osmocolor, que ele é pronto para uso, mas ele era a base solvente. Agora também tem o base água, então seca mais rápido, né? E tem bem menos cheiro, né? A Tintas Killing também tem um produto chamado Ultra Fosco, né? Que é essa aqui, que então, às vezes, os profissionais gostam muito do fosco, né? E a Killing tem o Ultra Fosco, que é o mais fosco do mercado e, inclusive, aceita retoque, né? Importante, né? Muito importante. E para nós, da Hartz, também é importante a gente trabalhar com marcas de qualidade, proporcionando para vocês, né, produtos de qualidade. Né? Até em acessórios para pintura, como é o caso, né, da Pincéis Atlas, né, que está aqui expondo com o rolinho aqui, o nosso Rolo Conversa, que a Pincéis Atlas é a nossa grande parceira em acessórios para os profissionais de pintura, né? Eles estão sempre inovando, né? São líder no Brasil, né? E que faz grande diferença, né? Essa questão desses materiais na hora quando a gente fala em acabamentos de texturas, acabamentos decorativos, além da técnica da mão de obra, mas a utilização do rolo correto e do pincel correto. Eu digo que nós já tivemos muito suporte técnico de vocês, justamente nessa parte, que muitas vezes, como é tudo igual. Não, é uma grande diferença na aplicação. A gente procura, a gente tem lá, hoje no mercado tem diversas marcas, seja de tinta ou seja de acessórios assim por diante, né? Mas a gente trabalha só com a Atlas, por exemplo. Hoje existem outras marcas, mas a gente prioriza o parceiro também, fornecedor, né? Então a Pincéis Atlas é a nossa parceira desde que existe a Hartz Tintas, né? A Killing entrou um pouco depois, a Montana também, né? E que são os nossos patrocinadores hoje aí do primeiro podcast, né? Trabalhamos também com a Souvenir, que hoje não está patrocinando, mas fica a dica aí, né? Próximo podcast aí, contamos com vocês, né? Agora, nessa nova fase da empresa, a construção desses novos espaços lá,
um dos nossas prioridades também é a gente vai abrir uma escola para pintor. Isso é espetacular. O que a gente percebe no mercado, né? Às vezes falta de qualificação de profissionais seja ele de vários setores, né? Que vocês precisam, uma carência. Então eu, como lojista, né, do setor de tintas, eu tenho que me preocupar com isso. Né? Parabéns. Sabe? Então a gente vai criar uma escola para pintor, onde a gente vai dar oportunidade para aqueles que, de repente, são bons em uma coisa, mas não são bons em outras, né? Então a gente vai ter assim, como assim, etapas, né? Um especialista em textura. Isso um é especialista em massas corrida, um especialista, Perfeito. né? Então a gente vai ter isso para aquele cara se complementar com determinada parte da pintura que ele ainda não é expert, né? E a gente vai abrir também para aquela pessoa que quer uma profissão nova. Como profissão. Que ele quer construir uma profissão, então ele não sabe nada. Então a gente vai construir também isso, né? Profissionais novos, porque a gente precisa, né? O mercado, ele tá... muito acelerado e com falta de qualificação. Isso assim, é uma satisfação ouvir, né? Porque a construção civil, historicamente no Brasil, né? Ela é construída por digamos assim, um trabalhador que não é qualificado, né? Infelizmente, isso acabou acontecendo muito, né? A gente vê historicamente, até quando a gente vê lá Brasília, o pessoal ia chamando construtor lá, o cara nunca tinha empilhado tijolo, só precisava construir, isso sempre aconteceu. Eu dizer, infelizmente continua, né? E esta mentalidade do construir é uma coisa que qualquer um pode fazer, pintar é uma coisa que qualquer um pode fazer. Não é assim. Qualquer profissão, seja ela o pintor... Tem que os caras falam, né? Pintor, pedreiro, tudo é uma coisa, né? Não é. Em absoluto. Cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua representatividade, né, dentro da obra. São peças fundamentais pro nosso trabalho, né? Eu digo assim, a importância do pedreiro, do pintor é a mesma importância do arquiteto. É igual. Por isso que eu acho que esse pessoal tem que ter a oportunidade, porque às vezes não é dizer assim, vai te qualificar, mas eu vou me qualificar aonde? Aonde um pintor aqui vai fazer um curso de qualificação? Então, eu dou os parabéns, não sabia disso, isso para mim é uma novidade, e uma novidade muito bacana. Eu me lembro, a gente trabalhou uma época, eu fiz uns projetos, fazem anos atrás, fiz um projeto no Sinduscom, onde eu fiz a sala deles, e lá nós tínhamos os espaços das aulas, que o pessoal ia lá aprender, trabalhar como pedreiro, tinha curso de servente de pedreiro, o cara entender realmente como ele faz, como ele movimenta material dentro da obra, não é mais nada, não deve ser mais nada assim de qualquer jeito, né? A obra tem que ser um local extremamente estruturado e organizado, né? E o cara que aprende isso, a educação... Isso aí, muito bacana, cara. Não sabia, parabéns. Isso aí vai só porque assim, vai nos ajudar a cadeia inteira, né? Eu ia dizer, só vem agregar ao segmento. E até a ele, né? Ele agregando valor, ele vai conseguir cobrar melhor, ele vai conseguir se dar mais valor, vai conseguir ter um retorno financeiro. O que a gente fez, né? Já existe, tá? Já tá rodando aí já 2 anos, né? Um programa de fidelidade para o pintor, né? Sim. Onde ele pode resgatar através dos pontos que eles vão indicando os clientes, né? Meu pintor semana passada falou que ganhou e aí trocou por uma escada que tava muito boa. Ganhou uma escada da Hartz lá no Eliseu, lá tava feliz da vida que trocou. Mas esse programa de fidelidade para pintor que a gente criou, eu já tinha uma ideia, isso já há 15 anos atrás, mas eu não conseguia colocar em prática, né? E aí precisava de empresas de agência, de coisas, de entender o negócio, do processo, teria que ter todo um sistema de gestão interligado, coisa e tal, né, com o faturamento, então tudo isso foi construído, né? Levou um tempo, né? Mas a gente construiu. Então eu tenho um pintor hoje que foi para Porto de Galinhas com a família. Olha que bacana. E o que eu achei bacana desse teu programa, que eu fiquei há algum tempo eu já vi ele, foi isso. Foi o foco no profissional da pintura. Não foi, por exemplo, o foco no arquiteto, na pessoa que vai lá e faz a compra. Sim. Não. Eu quero trabalhar com a ponta final. O cara que tá com a mão no rolo, né? Esse cara, porque tu vê a satisfação. Daí a gente vê as fotos, né? Eu acompanho. Os caras ganharam ar-condicionado esses dias. Uma lava-roupa, eu acho. Pô, tu vê o orgulho
deles, porque qualquer um ficaria orgulhoso. Com isso né? eu crio valor, né? Porque É existia isso. uma cultura enraizada Isso. aqui na região, onde que o pintor, ele ganhava da loja o rolinho e o pincel, né? Sabe? Ele ganhava, assim, para poder indicar o cliente, né? Então, isso que se criou já há muito tempo. No nosso pioneiro aqui em tinteiro foi o Silmar Tintas, né? Sim, Silmar. Exatamente. Então, assim, eu só que não cria valor com isso. Né? Porque ele gastou lá na obra, lá botou fora, uns nem aproveitam direto a ferramenta. Não tem mais a memória daquele Exatamente, momento, mas não. daquele Hoje presente. sabe quem controla os pontos do pintor? A esposa dele, a filha dele, que controla os pontos. Quantos pontos já tem? Não, e vai lá porque, olha, nós estamos concorrendo, vamos ganhar isso. Nós temos que valorizar esse mercado. O trabalhador da construção civil. Eu sempre digo, tu tem que valorizar. Esses caras realmente, assim, eles são os artistas. Sabe? É muito fácil a gente pegar um papel, hoje um computador, hoje nós temos BIM, hoje nós temos um monte de coisa. Como muitos brincam, né? Papel aceita tudo. Hoje é fácil, né? Hoje é fácil aproveitando a deixa, Rafael, eu quero deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Que a gente vai diversificar esse podcast, né? Hoje é o primeiro podcast da Hardes Tintas, com a presença da Renata Marques e do Rafael Spinner, que são, além de grandes profissionais, são meus amigos também. Mas a gente vai diversificar, a gente vai trazer aí numa outra rodada, vamos trazer um pintor, com um arquiteto, com um consultor final, justamente para unir todo esse pessoal aí que está na obra, né? Para saber assim, qual é que é, o pintor lá pintou a parede e aí chegou o marceneiro ou chegou alguém lá e deu uma arranhada na parede, aí o arquiteto tem, tu tem que vir aqui, tem que retocar isso aqui, né? Como eles brincam, né? São quem mais vai na obra, quem mais volta para a obra e é o último a sair da obra, porque sempre tem um retoque de pintura para ser feito. Não, e legal porque nós vamos ver de uma mesma situação vários pontos de vista, né? Isso é muito bacana. Isso. Tu trabalhar e aí, com quem sabe, nesses debates, nesse podcast, a gente pode até achar soluções, né? Mas eu acho essa coisa de dar o valor para ele, sabe? Ele tem que entender que ele é uma peça fundamental, que a pintura não é uma coisa simples, né? Que, não faço nada, eu pinto. Não, cara. A valorização dessa pessoa como ser humano, isso eu acho muito bacana. Por isso que eu dou os parabéns. Essa aí da escola eu não sabia ainda e que de grande excelência. Muito bacana. Muito legal. O Rafael Spinner da tinta... Pensando. Viajando, entendeu? Pensando, entendeu? É isso aí. Aí a Ângela, inovando. Às vezes, a Ângela, algumas coisas, ela... Não, isso aí eu acho que vai dar certo, vamos lá. Não, isso aqui, Deus do livro, nem começa, né? Que furada! E é interessante porque é um propósito, assim, sem visar lucro, né? Da empresa, né? Na verdade, vem de uma forma indireta, porque automaticamente vem pela qualificação, pela indicação, pela referência, pelo valor que deu o produto, então só vem a crescer. Muito legal. Né? Parabéns. Vamos lá. A gente precisa qualificar esses profissionais e dar oportunidade para outros quererem também, né? Aprender uma profissão, né? Que é linda, né? Também, né? Demais. Bom, vocês têm alguma história para contar, assim, que foi inusitada, que foi, assim, assim, que lembra, assim... Não precisamos citar nomes, tá? Vamos, nem obras, mas, assim, que foi, assim, aconteceu tal e tal coisa que numa obra ou mesmo assim num projeto que... Perrengues de obra. Perrengues de obra acontece seguido, todo dia. Seguido, quase. Né? Achei engraçado, uma vez eu fui numa obra que a gente estava fazendo e aí sempre no início das execuções a gente faz uma reunião com o fornecedor e mais com a mão de obra mesmo, né? No canteiro de obra, chama o empreiteiro, ele traz todo mundo, a gente faz uma breve apresentação do projeto e foi muito engraçado, terminamos de apresentar o projeto, eu sempre pergunto, alguém tem dúvida? Aí nunca... Ninguém tinha dúvida, né? Todo mundo aquela cara de árvore, assim, tudo... E aí um levantou a mão lá atrás, ele disse, onde vai ficar a churrasqueira? Daí eu disse, não, aqui. Daí ele disse, não. Não tá entendendo. Tu não me entendeu. A churrasqueira de obra. Daí eu disse, não te preocupa. Vamos fazer o projeto do canteiro de obra, vamos botar. Cara, impressionante, e aí né? Foi. Trabalhei de novo com a mesma turma numa outra coisa. Terminamos a coisa, ele levantou a mão dele, disse, tu já sabe a minha pergunta, né? Daí eu disse, não, vou botar no projeto a tua churrasqueira. Cara, isso porque é uma relação muito legal que tu tem com o pessoal de obra. Pelo menos nós, assim, eu tenho uma satisfação. Eu tô em obras lá e toda sexta-feira Eu já tem comi churrasco.
Não, e eles, porque nós somos mulheres, eles perguntam, não, nem vou te convidar, né? Que nada, vamos lá, a gente come com eles. É um junto. paradigma que a gente, né, vocês e a gente, com a Cris, a gente tá conseguindo quebrar na obra. Essa muito coisa deles legal. terem medo de perguntar preconceito, né? pra mulher. Isso existia muito forte. Graças a Deus, hoje tá cada vez indo... Subir em cima do telhado, mas por que não, né? Vai subir a escada. Não, deixa que eu subo. Mas por quê? Então, mas essas coisas assim foram engraçadas, assim, de que acontecem na obra. E às vezes aí tu tem um relacionamento tão bem, assim, já aconteceu de eu chegar em obra e uma vez nunca me esqueço, tinha um revestimento lá que eram umas réguas, assim, e tava o projeto lá, e quando eu cheguei, tava as réguas todas viradas na vertical. O que é óbvio pra nós. Não é óbvio. E aí tava lá e eu disse... Tava lá o cara terminando, tava tudo lindo. E o cara fez, olha só, Rafael, já comecei por esse aqui, e comecei hoje de manhã e rendeu. Daí... Ai, que dor. Eu olhei assim, tava bem... Eu disse, cara, tá muito bom, a colocação só tem um probleminha. Dele, o que foi? Eu disse, não era na horizontal, era na... Não era na vertical, era na horizontal dele. Fala Sério? Pois é, eu fiquei na dúvida, ele disse. Mas eu não quis te ligar pra não te incomodar. Claro, tu tem um relacionamento tão legal que às vezes o pessoal acha que vai te incomodar com alguma pergunta que, entre aspas, eles julgam boba. E isso é uma coisa que eu sempre digo na obra. Também. A pergunta boba é a mais importante. É a mais importante, porque é aquela que tu vai querer resolver sem envolver ninguém e tu corre o risco de não fazer da forma como deveria ter sido feita. Mas assim, foi muito engraçado. Ele tava orgulhoso lá, eu disse, ele disse, agora infelizmente não vou ter que arrancar dele. Não, mas peraí, a sorte é que eu comecei hoje, tá eu vou conseguir tirar tudo, tá verde. Tirou lá, depois ele botou dele e me mandou uma foto. Agora tá tudo certo, né, Rafa? Eu digo, não, agora não tá dormia. Eu acho que a gente tem várias pessoas assim, preocupadas, que entendem o propósito de quando a gente faz um projeto, de querer fazer o melhor também. Graças a Deus, a gente tem muitos profissionais engajados, assim, né? No resultado final, no sonho do nosso cliente. Então, isso é muito bacana, né? E eu sempre brinco e falo isso pra minha equipe, dentro do escritório. Gente, quando, faz uma pergunta, sempre tenta se colocar no lugar do outro. Ou quando tá graficando um projeto também ali, tenta ler, porque o que é óbvio pra nós... É óbvio que não é óbvio pro outro, né? Então, realmente, isso é uma coisa, às vezes, tão básicas, que as básicas que são necessárias ser ditas, né? Então, na obra, na construção civil, a gente tem muito disso, e é muito a falta disso, na verdade, né? Outra coisa muito bacana outra coisa muito chegando de chegar na obra é a música, né? Não pode faltar. Não, o cara. sertanojo. Normalmente é sertanejo. Espetacular. Eu tava agora, semana passada, terminando uma reforma. Tem a moda de viola, terminando a reforma num apartamento, o cara tava lá ouvindo. E tá escrito na convenção, não vou dizer qual é o prédio, porque senão, né, vão mandar multa, né? Tá escrito que não pode fazer isso, não pode na hora... Ok, os cuidados que o condomínio tem que ter pra não sujar, pra não sei o quê. E tá expressamente proibido música na obra. Sério? E aí... Olha, isso eu não tinha visto ainda. E aí o fornecedor vem me perguntar, né? Não pode botar música na obra. Eu disse, não pode botar música na obra. E aí eu disse, tá escrito ali, né? Eu falei, tem que cuidar, né? Aí cheguei lá, quando eu entrei no apartamento, não havia nada. Na medida que eu fui indo assim, eu ouvindo a musiquinha. Aí cheguei, o cara tava com a porta do quarto fechada, tava com a porta do banheiro fechada, porque ele tava trabalhando dentro do banheiro, eu entrei lá, ele tava dele cantando. Beleza. E aí, quando ele chegou, ele pegou e desligou. Eu digo, não. Pra mim, tu não precisa desligar, pode deixar essa música alta, que eu trabalho melhor com música também. Mas a coisa da música, tu vê tem como... Tem uns usando fonezinho de ouvido também. É muito engraçado como, assim... mexe com a gente, eles produzem, porque por isso que eu disse, lá no começo da conversa, pra mim, a música move a vida, né? Pra mim, tudo tem que ter música, né? Não tem coisa melhor do que projetar com música, né? Não, a Cris sabe. Eu entro no carro, antes de ligar o ar-condicionado, que é uma outra coisa que eu ligo também sempre, é a música. Eu ligo o rádio antes de qualquer coisa, eu tô sempre ouvindo alguma coisa no ouvido, eu tô sempre com alguma coisa... É a única coisa, eu sempre digo, é a única coisa que eu consigo fazer duas ao mesmo tempo. Qualquer outra coisa homem, né? E ouvir música. Não, o homem é muito limitado, né? A mulher faz 12 coisas ao mesmo tempo. Alguns livros explicam a divisão do cérebro do homem e da mulher. Não, eu não consigo. Eu tenho que focar em uma coisa, só que se tem música, não te atrapalha. É a história da caixinha, né? Tu abre uma caixinha, vai abrir uma outra caixinha, tem que fechar a primeira a outra, né? Senão me atrapalha. Senão nem acha a caixinha.
Mas é muito legal, trabalhar na obra é isso, é uma satisfação, assim, da gente ter coisa engraçada, da gente conseguir... É viver na pele, né? Eu acho que é se pôr no lugar do outro, se pôr, né, no lugar do cliente também. E o cliente sempre quer o melhor, o mais perfeito, mas a obra é uma coisa artesanal, que é construída. Então... E o mais importante, uma lição boa, assim, é aquela... Toda obra vai dar uma situação de um problema. Vai dar. Não existe aquilo que não vai. Então, já te prepara, já te condiciona para psicologicamente resolver um problema e não achar que aquilo vai ser o fim do mundo. Entendeu? Isso é uma coisa... Tem muita gente que começa e que não fez obra, que está começando. Vai com calma, vai aprendendo com as coisas. E nas eu tintas? Eu brinco ainda. Obra é uma relação de amor e ódio. A gente ama quando vê o projeto, sempre vai ter o estresse durante a obra, sempre vai ter o problema que a gente vai ter que solucionar, mas depois a obra pronta, a casa pronta, a gente tem que amar de novo, né? Porque ali sim vai estar o espírito. Mas eu queria perguntar ao Rafael, porque da Renata eu sei que eu vivenciei isso até no projeto da loja lá em Taquara, né? Que chega no final da obra, assim, né? Tem que apresentar, para terminar a obra no tal dia... até faxina faz, né? Sim, né? sim. E tu também, Rafa, faz faxina? Mas tu tem que ver eu passando vassoura. Por que não, né? Eu sou profissional. Essa camiseta do pintor vai pra vitrine, vamos Não, lá. e eu mando de gozação pros clientes, né? Tipo, eu boto, essa Globo não mostra. E aí eu tiro foto, eu suando lá. É que assim, ó, na verdade, aí também junta um pouquinho, que nem eu disse, as coisas boas de trabalhar em parceria, né? A Cris é extremamente detalhista, né? Ela tem o cuidado e o esmero no 1 para 1, né? Naquela coisa. E eu tenho um meio toque aí. Então eu vejo uma obra bagunçada, eu não falo pra ninguém, eu fico quieto, eu começo lá, eu vou lá, eu pego os papelão, eu empilho os papelão, de preferência, né? Com o logotipo, de preferência com o logotipo pro mesmo lado, assim, né? Eu não consigo chegar, olhar e não botar a mão na massa. Eu vou pegar as latas de tinta lá, as latas da Killing, então tudo espalhado, eu boto juntinho, viro o logotipo tudo pra frente, tudo igualzinho, entendeu? Que legal. Isso me dá uma satisfação. Então, chega em determinado momento, cara, que nem eu disse semana passada, eu tava lá na obra, eu tava lá varrendo a obra feliz da vida. Não tem hora. Porque é bacana. E aí é aquilo que a gente falou, né, Renata? É porque a gente gosta do que a gente faz. Se tu tá trabalhando numa coisa que tu não gosta, tu vai ter que limpar. Tu vai ser problema? Tu vai querer cortar os pulsos, né? Não, pra nós não. Pra nós é uma coisa bacana. Tu teve algum perrengue já? Não, né? Eu acho que tu nem teve perrengue, né? Pelo jeito. A gente tem todo dia. Eu tive um perrengue de tinta, mas falando de tinta, vou contar esse perrengue que teve aí ontem, né? Acontece, né? A gente foi entregar uma tinta num condomínio, aí acabou aquela lata, na hora de descarregar, caiu e derramou, abriu a tampa e derramou na rua do condomínio, né? Nossa. E aí como é que faz? Vai embora? Não. Tem que vai encarar. lá um funcionário, vai lá com um lava-jato, vai lá com um produto para fazer a limpeza, deixa limpinho com esse tal e vai embora. Como se não tivesse caído a tinta, né? Depois a gente tem um retorno, né, do cliente ou mesmo do próprio condomínio, né? Dizendo assim, pô, muito obrigado, vocês foram ágeis, vocês foram lá, resolveram com esse tal. E isso nos dá credibilidade também. Sim. Não é... Problemas vão dar, mas se tu resolver dar a solução, né? Exatamente. E tinta, como é que é com vocês assim? Não dá seguido uns perrengues que a cor não fechou, que era para ser azul e mandaram vermelho? Eu acho que o que mais acontece é essa distorção da temperatura de cor devido a visibilidade, onde que tu tá visualizando, então os testes de cores, se é interior, né, a luz, temperatura 4.000, 3.000, então isso, o cliente chega e diz, mas não vi, mas não é essa que eu tinha escolhido. Não é, pega e coloca, nossa, mas como mudou. Então sempre, eu pelo menos, acredito que o Rafa também, solicito em diferentes paredes, né, para ter essa visibilidade, porque eu acho que isso é um dos grandes problemas em escolhas de produto perante os olhos do cliente, né? Sim. Mas eu acho que na parte já de mão de obra é muito mais a aplicação, né? Eu vejo mais eu agora fiz num outro projeto que a gente fez agora, tinha o quarto de um dos filhos, lá a gente botou 3 tons de verde para fazer um desenho, diagonais e tal. E eu busquei ali na referência dentro da imagem dos verdes que a gente colocou. E quando eu cheguei para ver os testes de cores, bem que nem falou, botei numa que não pega a luz, botei numa quando eu olhei para os 3 verdes, olhei e disse, ficou horrível. Não é nenhum desses que eu quero. Horrível.
E depois cara, começa a mas era a trabalhar. cor que tava no projeto. Eu disse, Sim. mas não ficou bom. Então, assim, que nem eu disse, às vezes a gente faz coisas que a gente se surpreende de como ficou bom, tu não imaginava, e às vezes acontecem o contrário. Acontece coisas que não Sim. fica nada bom e tu imaginava que aquilo ia ficar ótimo. Tem E que aí, ter o que a essa gente fez? sensibilidade, né? Michael, ó, mandei imagem de novo pra ele. Cara, eu errei na escolha dos 3 tons. Agora eu vou te mandar a imagem. Vamos ver se tu tem mais sorte. Uhum. E agora não. Depois ele vai ficar te incomodando lá que ele é o galo, tá? Mas aí ele mandou 3 cores que eu disse, pô, acertou na mosca. A Botei lá, os experiência. clientes olharam, É isso ficou aí. maravilhoso e tal. Mas engraçado, eu fui lá, vou liberar as cores pro cara, cheguei... Meu Deus. E aí volta no processo, escolhe de novo, espera. Nós mudamos esse processo das amostras, vocês provavelmente já devem ter notado, mais de anos já, porque antigamente a gente fazia uns potinhos, né? E pegava um galão de 3.600 de base, botava em potinhos pesados, assim, em balança, né? Para fazer as cores nesses potinhos. Mas várias cores não ficavam conforme a cartela, porque Tinha uma na distorção. divisão, né, da fórmula que tem no sistema tintométrico, acabava que a dosagem, por exemplo, de determinada marca, né, o mínimo é 1. Mas eu ia dividir a fórmula por 4, A dava proporção. 0,5, por exemplo. Tu bota 1 ou tu não bota nada, né? Daquela cor, né? Daquele pigmento, Sim. né? E começou a dar muita disparidade de cor. Eu me lembro muito bem, vou citar o nome dela, da arquiteta Regiane Weissheimer, né? Que ela disse, eu não quero saber desses potinhos, eu quero o litro. Eu quero o litro, né? E aí, a partir dali, a gente... Mas por que ela quer litro, né? Vai gastar um monte, né? Né? Mas é que daí ela não precisou fazer... quando a hora que tu vai fazer a tinta depois, Só complementa. ela vai estar perfeita conforme a amostra, né? Exatamente. Né? Então a gente não faz mais. Tem algumas lojas ainda que fazem esses potinhos. Sim. Mas a Eu gente me lembro não dos faz potinhos. mais isso. Pela precisão, né? Exatamente, né? Né? Imagina tu tem que estar lá e daqui a pouquinho tu decidiu a cor, verde, e aí chega lá, não ficou igual ao verde, né? Por causa da amostra. E trabalhar com a cor é muito bacana porque em determinado momento, assim, a arquitetura tem a sua resposta estética, né? Já como corpo, como volume, né? Como tudo. Mas a cor, em determinado momento, ela veste, né? O trabalho final dentro da Dá todo o arquitetura. diferencial, né? Mesmo sendo ela o branco, né? Que eu sempre digo que parece que é a junção de todas as cores, né? Quando tu gira a roda aquela de cor, fica na branco, verdade, né? o branco é a junção, né? E o corporativo, né? A cor é muito importante, porque às vezes ela dá o respaldo da marca, né? O estudo das cores, né? A gente fez um trabalho agora para uma empresa, onde a gente trabalhou com a cor dela na fachada, que foi muito bacana, que representa de cara, assim. Então, a gente fez um escritório de advocacia, onde também o cliente tem uma cor determinada dele, que ele acabou usando no projeto. E fizemos há um tempo atrás, já faz algum tempo, mas ficou muito bacana, um trabalho com tinta mais diferenciado, que foi ali no hub da Fevale, ali embaixo, onde nós fizemos uma reforma de um prédio, que era uma fábrica existente, onde criou-se o hub que tem hoje atualmente ali. E na hora de pintar, né, a gente, junto com a reitoria, que sempre muito aberta lá as ideias, vamos chamar um artista, aí chamamos o Rafa Jung, ele fez as minhocas, né, fez todo aquele desenho. E aí, assim, a coisa da importância daí ali já entrou também a arte, né, digamos assim, um projeto artístico, mas assim, com um colorido que deu toda a diferença no prédio e em todo aquele ambiente, todo aquele entorno. No setor corporativo, né, tem muito disso, né? E, inclusive, não só nas empresas corporativas que têm lojas, por exemplo, revendas de carro ou... Desculpa. Ou até em grandes lojas de varejo aí que tem, às vezes, uma tonalidade de cor bem forte, né? Na Hartz a gente produz também essas lacas, né? A própria Montana, ela tem na divisão lá a linha moveleira. Então, nós na Hartz também trabalhamos com essa linha, chamada Flora, que é o nome da marca da Montana, na linha moveleira. Então, a indústria de móveis, os marceneiros, coisa e tal, né, que utilizam as tintas para fazer os laqueados, né, a gente também tem lá na empresa. São um mercado que a gente começou em 2017, né, e vem se expandindo aí. Inclusive, eu, Daniel, sou representante da Montana em 7 regiões do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente atende as indústrias, né? Então, e eu percebo muito isso, das tonalidades intensas, assim, né? Nessas cores
para o corporativo. Né? E o mobiliário, ele voltou, digamos assim, a receber a cor, né, agora nessa nossa na atualidade, né? Hoje tu tem, às vezes, um ambiente extremamente claro e elementar, neutro, e aí tu entra com algum mobiliário com uma cor extremamente marcante, né? Para dar o destaque. Isso aconteceu bastante. E o que nos possibilita essa gama de cores a mais pro setor moveleiro, né? Que a gente sabe que é uma outra tinta, a gente sabe que é uma outra gama de cores. Para né? vocês que estão nos assistindo aqui, é só salientar aqui que a nossa empresa, a Hard Tintas, ela é especializada em tintas, né? Ela não tem ferragem, não tem material de construção, a gente vende só produtos da tinta, como é a tinta imobiliária, que normalmente a gente utiliza aqui nos nossos projetos, né? A linha industrial também para a indústria, a linha moveleira, automotiva, né? E alguns acessórios, né, de pintura, como também máquinas, né? Os profissionais, eles estão se equipando, eles estão começando a adquirir máquinas airless, né, e lixamentos de máquinas de lixamentos, que tu pode lixar umas corridas sem pó, né? Tendo um ambiente lá que tu quer fazer uma repintura, né, uma reforma, e o cliente não quer sair de casa, tem esses sistemas, né, de lixamento sem pó, né? Mas lógico que o profissional ele precisa investir nisso, né? Sim. O que tem acontecido no nosso programa de fidelidade, que ele pode trocar por ou casa, lazer ou trabalho, né, que são os prêmios, alguns estão investindo nesses sistemas de lixamento e também bacana. E isso acontece automaticamente, que valoriza o trabalho dele, qualifica o trabalho dele e ele agrega valor a isso também, né? Dá um diferencial no mercado. Então é importante vocês, às vezes, tu quer fazer um trabalho lá, né? Tu tem máquina less, tu tem máquina de lixamento, né, sem pó. O cliente já percebe o diferencial da mão de obra, né? Então, exatamente. Busca isso. Bom, me diz uma coisa, a gente está quase chegando para o final, aí tem mais um pouquinho de tempo aí, né? Como é que vocês estão enxergando o cenário, né, aí da construção civil? Teve mudança de governo, teve agora, né? Fica aquela ansiedade de que isso vai ter uma queda em projetos e obras, ou talvez vai até melhorar, né? Porque o governo atual, ele sempre investiu muito, né, nessa questão de Minha Casa Minha Vida. Como é que vocês estão enxergando? Vocês estão com bastante trabalho, bastante projeto? Vocês têm, assim, por quanto tempo vocês já estão, né, à frente, né? Ou vocês estão percebendo assim, deu uma queda, não sei o que vai ser? Conta um pouquinho para nós aí. Rafael. Teve realmente, desde a pandemia, né, nós tivemos mudanças, digamos, no cenário da construção civil, né, nosso trabalho. Isso aconteceu muito no custo dos materiais, né, o custo de construção civil disparou, né, a partir de 2020 e 2021, e a gente achava que ele ia se estabilizar em 2021, e ele acabou agregando muito, né? Acabou subindo mais, enfim, e isso em determinado momento preocupou, porque o retorno, ou seja, a venda de determinado imóvel não acompanhava esse crescimento. Principalmente para o investidor, né? Isso. Foi uma grande preocupação, né? Então, como no caso ali do nosso escritório, né, nós temos assim, não que é o nosso foco, né, mas naturalmente a gente tem um trabalho, digamos, dentro de um setor corporativo imobiliário maior, nós sentimos assim que o incorporador, que o investidor, ele não tava, o retorno dele estava diminuindo, custo de obra aumentava, e até mesmo porque muitas vendas já tinham sido feitas com valores fixados. Exatamente. E que infelizmente não conseguiu ter essa correção, né? E o custo de venda não acompanhou isso. E fora de Novo Hamburgo, ou fora do mercado, aqui até Novo Hamburgo, São Leopoldo, a gente vê que nós já temos uma igualdade maior nessa relação. Vai a Porto Alegre, né? Tu tem um preço de metro quadrado de venda muito maior do que Novo Hamburgo. Tu vai para Gramado, tu vai para Canela, é um pouquinho fora do padrão também. Mas eles são a curva, né? Se for analisar mas assim, extremamente alto. Mas Novo Hamburgo, equiparando com Porto Alegre, não deveria ter esse valor tão abaixo do que é hoje, sabe? É muito difícil para o incorporador vender, por isso que a gente vê que no mercado de Novo Hamburgo nós não temos, assim, uma enxurrada de incorporadoras aí construindo. Eles vão indo de uma forma muito
pé no pé, né? Bom, então passou a pandemia e no começo da pandemia, evidentemente que teve digamos assim, uma insegurança de todos, mas depois as coisas voltaram a trabalhar de uma forma normal. E agora no final do ano deu para sentir, Dani, um determinado assim, não vou dizer receio, mas vamos dizer que a economia estava indo de alguma forma se estruturando, né? E qualquer mudança de governo, seja ela de qualquer forma, ela vai gerar não um medo, mas daqui a pouco uma dúvida, né? Exatamente. E é o que aconteceu. Nós tivemos clientes que nos chamaram no final do ano dizendo, olha, nós vamos dar uma segurada, mas o mesmo cliente já virou o ano e disse, olha, vamos embora. Né? Eu tô dizendo assim, sempre de 4 em 4 anos existe isso, tá? Não interessa, às vezes balança um pouquinho. Exato, acontece. Então, assim, hoje o que eu tô vendo do mercado, tá? Para mim, o mercado tá começando a entrar em ebulição mais uma vez, né? Eu vejo, assim, que nós ali, particularmente dentro do escritório, estamos tendo demandas que nós não imaginávamos que teríamos tão cedo, né? Assim, já prospecção de trabalhos, assim, visando 2024 até, né? Legal. E mais. E a gente vai ter aqui, agora falando bem especificamente de Novo Hamburgo, né? A gente está tendo uma revisão no nosso plano diretor, que é um assunto extremamente importante para a construção civil de Novo Hamburgo, né? Onde espera que se estabeleçam novos critérios construtivos, né? E abrir mais áreas para construções enfim, isso tudo é importante, esses debates, né? A gente como profissional está bem atento, né? E entender, porque isso vai refletir diretamente no nosso trabalho depois. Então, assim, eu vejo que esse ano está entrando assim com uma força, um pé e um ritmo assim que está nos entusiasmando. Legal. Né? Está nos entusiasmando. A gente espera que siga assim, porque para todos, né? Sim. Para todos faz certeza. Bem, né? Com certeza. Para nós a pandemia foi muita demanda mesmo, porque como a gente trabalha muito com a residência, e eu vejo que muitos dos clientes deram importância como nunca para os seus lares. Verdade. Então, assim, tinha muitas pessoas que priorizavam viagens para outros países, para, né, enfim, tal, e começaram a ter que ficar em casa. E isso fez com que viram o que precisavam mexer nos seus lares, nas suas residências. Então, para nós foi muito crescente, realmente, essa parte da residência, de reformas pequenas, grandes, toda a casa nova, a casa do litoral virou casa prioritária, a casa da serra virou casa prioritária, então a gente sentiu esse inchaço nos condomínios, né? Então foi algo muito crescente para nós durante a pandemia, essa demanda, né? Realmente o escritório teve um aumento significativo de projetos, de crescimento, enfim, justamente porque a sensação, esse momento que estava vivendo o mercado, né, da pandemia. E os comércios, que a gente também trabalha numa parte de comercial, também veio aquele cliente que disse assim, não posso ficar para trás, não posso parar no tempo, eu tenho que inovar. Então, também nós tivemos esse crescimento. É diferente o nosso porte, a nossa área de atuação do que do Rafa, que é mais edificações em altura, enfim, que daqui a pouco o investidor é o nosso cliente também, mas é como na casa dele, não lá no, né? Sim, então é um pouquinho diferente, mas isso sim, para nós cresceu muito a serra e o litoral, que são casas secundárias, né? Muitas vezes, que viraram casas prioritárias e que também deram muito mais valor, porque começaram a ir com muito mais frequência do que viajar para fora, né? E agora, eu acho que todo mundo ficou um pouco tenso nessa situação política que nós tivemos no nosso país, que de indiferentes qual partida, enfim, mas como o Rafa muito bem mencionaste, e nós, acho que surgiu uma insegurança para todo mundo, o que vai acontecer do mercado, né? E graças a Deus a gente teve um retorno muito positivo. A gente essa semana ainda a gente disse, meu Deus, se vira nos 30, para que lado a gente vai, contrata mais equipe, porque
realmente o cliente que já é nosso cliente, sem falar nos clientes novos, mas os clientes que já são nossos clientes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, hoje chamaram um outro, chamou outro, meu Deus, para que lado eu vou? Então, realmente, a gente não pode se queixar, tá sendo para nós, tá sendo muito benéfico o momento que a gente está vivendo. Em relação a projetos, né? Execução de obra a gente não faz, mas sim a gente faz acompanhamento da execução. Mas essa questão de valores aumentou muito, se for analisar no último ano, essa análise do CUB, que eu acho que é o melhor parâmetro para a gente ter, subiu muito ainda. Então, essa questão de estabilizar, vamos ver o que vai dar o mercado agora. Aumento de combustível, isso reflete para nós. Então, assim, é uma insegurança? Sim, é uma insegurança até deixar essa linha, a poeira baixar e tudo, né, acontecer. Mas o que acontece? Muitos dos clientes viram que não adianta, sendo tal partido ou outro partido, a vida não para e as coisas têm que continuarem, né? Então, acho que a gente tem que fazer acontecer, fazer o nosso melhor para o nosso cliente, se colocar no lugar do nosso cliente e realmente tentar prestar um serviço de qualidade que a gente sempre tem mercado. Muito bem. Pessoal, a gente está chegando já no finalzinho do nosso primeiro podcast, né? E mais uma vez queria agradecer a Renata Marques e o Rafael Spinner, mas antes eu queria considerações finais de vocês e quem sabe vocês possam até aconselhar como é que está chegando os novos profissionais aí que estão se formando, estão estudando, né? Que estão pegando de repente uma outra, uma arquitetura diferente do que era aí 10, 15, 20 anos atrás. E qual é o recadinho que vocês dariam para esse pessoal que está se formando aí? É verdade, estão pegando diferente. Eu não tinha computador quando eu me formei, né? Era tudo no, eu já lápis, tudo na régua paralela. Errava no nanquim lá, tinha que raspar, não dava para mandar plotar, né? Hoje as coisas são muito melhores. Mas primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, né? Agradecer a parceria da Renata, né? Uma grande amiga e depois uma grande colega. E agradecer a vocês, agradecer a Hartz, mais uma vez, a o cuidado, né? E o atendimento que vocês têm com a gente. Pode ter certeza de que isso é fundamental para o sucesso de toda a nossa cadeia aí, né? Construtiva. Hoje, assim, o mundo, eu vou dizer, eu comecei dizendo que eu fazia tudo no lápis, fazendo de conta que isso era mais difícil, né? Talvez hoje, com essa enxurrada de informações, hoje um profissional que está se formando possa ter mais dificuldade, porque ele possa ter um pouco mais de dificuldade em entender o que ele quer fazer. E direção. O que ele quer fazer. Eu acho que eu tenho bem claro, assim, dentro do meu escritório, do meu trabalho, da forma como eu lido, de que, ok, eu sou arquiteto e eu me formei com capacidade de desenvolver isso, determinado. Só que eu sei aquilo que eu mais gosto e aquilo que eu sou mais capacitado a fazer. E eu foco bastante o estudo, nisso aí. E eu acho que se esse profissional que está se formando, que tem tanta informação hoje, tanta informação de tudo, ele abre um Pinterest da vida, que às vezes eu me questiono se... Até que ponto é bom? Se o cara que criou o Pinterest, né, tinha que ter nascido ou não. Porque às vezes assim, ele tem tanta informação que ele não consegue estabelecer uma linha, né, de trabalho, algum eixo condutor, né, que vai auxiliar ele nos processos e entendendo do que ele gosta de fazer e do que ele é bom, chamar outras pessoas para complementar aquilo quando ele precisa, quando ele não tem. Essa coparticipação, né, eu acho essa coisa de tu não ter medo de ligar pro teu colega e perguntar para ele, cara, tô com uma dúvida de um projeto, o que eu faço? Cara, tô com uma dúvida numa proposta de trabalho. Eu não sei quanto cobra. Isso não ensina na faculdade essas coisas que acontecem, esse dia a dia, que a gente já aprendeu a duro laço, né? Essa maturidade profissional, né? Então, eu acho assim, primeiro, tentar encontrar dentro da arquitetura aquilo que gosta e não ter medo de perguntar, de ir atrás, de se aconselhar. Se tu vai atrás de alguém que não quer te aconselhar, essa pessoa não é a certa para te atender. Tu tem que ir atrás de outro, né? E aí essa pessoa vai amadurecendo e aí vai conseguir. Porque se tu abrir frente para tudo que é lado, tu não vai ser bom em nada.
né? Tu só vai ter quantidade, tu não vai ter qualidade, né? Eu sempre digo no escritório, nós não precisamos ter 600 projetos, né? Que bom se tiver, mas Sim. assim, ó, mas para ter esses 600, tem que entender todos os 600, todos. Tem que saber do que se trata, né? Fui numa palestra agora que a gente teve, com o Léo Shetman lá, Sim. e achei interessante que ele disse, assim, ele abriu dizendo que ficou numa coisa de quantos clientes tu tem, né? Até mesmo porque o outro arquiteto... Tinha milhares de clientes, né? Enfim, ok. Foi o Summit Redecore, né? Isso. E eu achei bacana que ele disse assim, ó, eu tenho tantos clientes que eu tenho a capacidade de saber o que está acontecendo na obra dele. Exato. Se um dia me perguntar, sabe lá o projeto do Daniel Câncer? O que ele tá fazendo? Tipo, daí eu já tô com projetos demais. Achei interessante e é extremamente lógico, é a forma né? de atuação dele, que ele Extremamente priorizou. lógico, né? A gente busca entender todo. Porque tu pode ter mais pessoas trabalhando no teu escritório, que tu vai delegar funções, mas tu tem que, como responsável pelo escritório, tu tem que estar ciente de tudo, né? Ter domínio, né, da situação. E aí tu foca na qualidade, né? E não na quantidade. Mas é isso, a minha dica seria essa, é tentar achar um eixo, um ponto, não um final, porque tu nunca chega no final, né? É sempre uma luz que tá sempre na mesma distância, né? E até porque é bom, tu vai sempre querer aprender e sempre saber que tu não sabe quase nada, né? A vida é assim, a gente não sabe nada, né? A gente vai aprendendo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem por aprender, né? Realmente. E eu acho que, dando continuidade nesse assunto, as coisas estão muito superficiais. Hoje o ensino, se for analisar, está muito superficial. Nós temos muitas janelas, nós temos muitas oportunidades, muitos itens, né? É uma diversidade muito grande de informações, como a Rafa mencionaste. Tá, e agora? O que eu vou absorver e como eu vou aplicar? Porque hoje, quando a gente vem contratar até um colaborador para dentro da equipe, é assim, a gente faz muitas análises, né? E o que tem realmente o nosso perfil para entrar na equipe, enfim, e a área de atuação. Porque o que acontece hoje, muitas vezes, está pela imagem do belo e não pela técnica, né, Rafa? Claro que a gente tem profissionais muito qualificados também, muitos estudantes qualificados, mas a grande parcela está muito pela imagem, pelo instagramável, pelo belo, e daí a gente vai aplicar, mas como isso funciona? Eu acho que tanto no meu escritório quanto o escritório do Rafa trabalha muito nessa parte técnica, então que isso tem que trabalhar junto, acho que isso é fundamental, os estudantes aí entram neste mundo real, não ilusório, né? Então, do que realmente a gente precisa ter esse embasamento. Porque somente com esse embasamento que a gente venha qualificar a nossa cadeia e que venha conseguir agregar valor, enfim, quantidade. Então, e infelizmente a gente tem muitas frustrações na nossa profissão e muitos estudantes chegam no final de um curso ou no meio do curso, finalizam, param, enfim, eu tive colegas e tenho hoje, até hoje, enfim, que vejo que não é o mundo que querem porque mostra um mundo superficial. Muito fácil mostrar o estrelismo, mas não os bastidores de tudo que acontece para chegar até ali, né? Então, acho que isso sim, você que é acadêmico, você que deseja fazer arquitetura, tem um pouco dessa vivência do como é o dia a dia de um arquiteto no efetivo, porque eu acho que isso direciona também para que área tu queres seguir, porque a gente tem muita diversidade. Posso trabalhar no segmento de PPCI, posso trabalhar na parte estrutural, posso trabalhar na arquitetura comercial. Então, a gente tem gamas enormes, assim, uma diversidade muito grande de assuntos. E, realmente, só tu achando o teu eixo estrutural, teu segmento prioritário, que tu vai ser feliz naquela profissão, né? Então, acho que isso é fundamental. Hoje, a vida é muito preciosa pra gente não fazer valer a pena, né? É isso aí. Então, e o tempo tá muito precioso. Então, realmente, eu acho que isso fica como dica que em qualquer segmento, qualquer área de atuação, acho que isso é fundamental. E Dani, mais uma vez, como o Rafa já mencionaste, para nós é um grande prazer, para mim é um grande prazer pessoal, porque o carinho é enorme por ti, pela Ângela, tanto como clientes, como eu já tive a oportunidade de trabalhar, como parceiros, né, da rede, como fornecedor para nós, para os nossos clientes, pela parte, acho que realmente é o que se diferencia no mercado, vocês. É buscar, é o que eu falei, vocês têm paixão no que fazem, vocês sentem os vendedores terem prazer de estar ali vestindo a camiseta da Hartz e realmente tem essa parte técnica que é a segurança que faz para nós. Então, continue assim, parabéns pela inovação de vocês sempre estarem buscando, que é isso que a gente precisa. Obrigada mesmo.
Olha, nós agradecemos, né, a presença desses dois profissionais aqui, a Renata Marques e o Rafael Spindler, nesse nosso primeiro podcast, né, da Hards Tintas, que terão muitos outros, né. Você que está nos assistindo aí, né, o Rolô Conversa, né, comente aí, faça sua crítica também, a gente quer aprender um pouquinho com você também. Se gostou, se não gostou, tem dicas, bote aí, sugere aí que a gente vai ter novidades logo para frente. Também quero agradecer nossos parceiros que, de certa forma, né, já nos apoiam, né, já são nossos fornecedores, mas hoje no primeiro podcast, a Montana, né, tudo para sua madeira, tintas Killing, né, e pincéis Atlas, que a gente usou o rolo como um nome, né, Rolô Conversa. Obrigado, Rafael. Obrigado, Renata. A gente que agradece mais. E no meu nome, em nome da minha sócia, a Ângela, né, agradecemos a presença de vocês, que com certeza foi muito legal. Obrigado mesmo, né? Vocês abrilhantaram o nosso primeiro podcast. E fica aqui, né, o nosso agradecimento também a todos os nossos clientes, né? E os pintores, todos os nossos profissionais e parceiros, né, da Hards Tintas. Grande abraço e até a próxima.